F11, né? Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos dar sequência então à palavra já iniciada no culto anterior, onde começamos a falar sobre o dom de profecia, ou o dom de revelação também, é uma outra maneira de chamar, né? Mas biblicamente o certo mesmo é o dom de profecia, amém? O que é a revelação, meu irmão? Revelação é quando a pessoa fala alguma coisa que vem de Deus, dá um recado de Deus, amém? Deus fala através dos seus, foi assim no passado e continua sendo assim hoje. Os dons não cessaram, existem ministérios, existem religiões, inclusive, de matriz cristã, que acreditam que os dons espirituais, eles pararam, eles tiveram propósito só até a época dos apóstolos, e que dali para frente, eles não atuam mais. A Bíblia não fala isso, ao contrário. A Bíblia ensina sobre os dons espirituais. Ensina, inclusive, que o culto é organizado também pelos dons espirituais. O apóstolo Paulo fala sobre esse assunto, pelo menos em 3 momentos diferentes. Às vezes a gente não sabe, às vezes a fronteira entre a doutrina, né, a tradição e a escritura, às vezes é muito tênue. E alguns ministérios acabam se equivocando, amém? Aqui não estamos para julgar ninguém, amém? Cada membro do corpo de Cristo tem lá o seu propósito. E nós só vamos orar e agradecer a Deus pelos irmãos de todas as denominações. Mas aqui nós estamos buscando nos conduzir especificamente por aquilo que a palavra nos ensina. Amém? Às vezes a gente vai estar em concordância com os irmãos da doutrina A, às vezes a gente vai ter concordância com os irmãos da doutrina B, às vezes com os irmãos da doutrina C, não tem problema nenhum preconceito, amém? Mas muitas vezes nós vamos estar em desacordo com a doutrina A, com a doutrina B e com a doutrina C. Isso também não nos importa. Importa que nós façamos a vontade de Deus, amém? E Deus está conduzindo o nosso ministério. Assim como a gente já estudou sobre o paraíso, estudamos sobre o inferno, estudamos sobre a segunda vinda, a palavra de Deus soberana nesse santo lugar, amém? E ela também vai nos ensinar sobre os dons, nesse caso o dom de profecia. Porque se tem de um lado aqueles irmãos e irmãs que acreditam que os dons cessaram, existem também aqueles que, de uma certa maneira, esquecem que esses dons eles também estão a serviço e condicionados à palavra de Deus. E às vezes, eu tenho certeza que de boa intenção, mas exacerbam os dons. E tudo que é muito também não é equilibrado. Amém? Então é na busca pelo equilíbrio, pois a palavra ensina a temperança, é que nós estamos então desvendando esse mistério. Quais são os limites do dom de profecia? Amém? No culto passado nós estudamos exclusivamente 1 Coríntios capítulo 14, onde o apóstolo Paulo faz vamos dizer assim, uma confrontação entre 2 dons: o dom de falar em línguas e o dom de profecia. Tudo bem que o objetivo dele era colocar uma coisa contra a outra, era ensinar sobre o dom de profecia, na perspectiva de que o dom de profecia ele tem o objetivo de edificar a igreja. E ao falar que o dom de profecia vem para edificar a igreja, ele, levado pelo Espírito Santo, nos ensina como utilizar o dom das línguas. O dom de língua, para quem não sabe, é aquela capacidade de falar em línguas estranhas, que muitos crentes, recebem como um dom espiritual, e toda vez que o Espírito Santo cresce, que a pessoa se sente preenchida pelo Espírito Santo, ela perde o controle dos lábios, e os lábios começam a falar coisas que ela mesma não entende. Amém? Isso acontece com muitos de nós. Não acontece com todos, mas acontece com muitos. E Paulo está nos explicando no capítulo 14 de 1 Coríntios que o dom de línguas ele é tão importante quanto qualquer dom, só que ele tem um propósito: edificar o indivíduo. Então, quando a pessoa fala em línguas, a sua mente está infrutífera. Por quê? Porque o seu coração, a sua alma, o seu espírito estão sendo edificados no Espírito Santo. Amém? É um diálogo que a gente não entende. Não é a hora que a gente pensa, é a hora simplesmente que a gente deixa o poder de Deus fluir.
Então ele tem um propósito. Nesse momento nós estamos sendo edificados. Algo sobrenatural está acontecendo. Mas é um indivíduo. Agora, quando nós desenvolvemos, exercemos o dom de profecia, nós estamos edificando aos irmãos, a comunidade de Cristo, a igreja. Por isso que Paulo, nessa ocasião, não estou repetindo aqui, porque foi o culto passado, depois confere lá quem não veio, 1 Coríntios capítulo 14, foi praticamente inteiro o capítulo que a gente leu aqui. Mas ele já começa assim: buscar os melhores dons, sobretudo o dom de profecia. Ele começa falando isso. Nós, cristãos, temos que buscar os melhores dons. O Espírito Santo distribui como ele quer, mas a gente tem que buscar, amém? Nós não podemos ficar parados, nós temos que buscar. E o Espírito Santo vai nos dar aquilo que ele separou para nós. Mas, meu irmão, minha irmã, se há um dom excelente que todos devemos buscar, é o dom de profecia. É isso que Paulo falou. E por que nós devemos buscar o dom de profecia? Justamente por causa da premissa que compara com o dom de línguas. Porque ele é o exercício do amor edificante ao próximo. Amém? Porque quando eu falo em línguas, eu estou me edificando individualmente. Agora, quando a gente se esforça para profetizar, que é levar o recado de Deus, a gente edifica a comunidade, os nossos irmãos e irmãs. Amém? Está claro isso? Então significa que nós não podemos falar em língua? Claro que não, irmão. Você vai falar em língua, amém? Mas você deve buscar profetizar também. Amém? Ou seja, Paulo está de certa maneira dizendo o seguinte: não adianta você se edificar e esquecer de edificar o outro. Tá certo? Então fale em línguas, mas procure também profetizar. Amém? E aí eu aproveitei o ensejo para explicar mais uma vez por que aqui no nosso ministério, quando a pessoa que está pregando, está aqui no púlpito, eu particular, quando eu sinto de Deus o falar em línguas, eu tiro o microfone. Por quê? Porque não é a hora de edificar o irmão e a irmã, é a hora de me edificar. Então eu não tenho que mostrar para o irmão, eu não tenho que mostrar para ninguém, amém? Eu tenho que deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Agora, quando acaba esse momento, aí vem a palavra, aí o microfone volta para a boca e compartilho aquilo que Deus me deu. Amém? Aí começa a profecia. Pastor, então é proibido falar em línguas do microfone? Não tem nada proibido, irmão, mas tudo é com ordem e decência, né? A gente não pode, de repente, despertar as pessoas para aquilo que Deus não está despertando nelas naquele momento. Muitas pessoas se sentem obrigadas a falar em línguas, porque falam: se eu não falo em línguas, eu não sou batizado, eu não vou para o céu. Esquece, meu irmão. Deus é muito grande, Ele é maravilhoso, Ele sabe o que faz, amém? Você está entregando teu coração para Ele, espera, a tua hora vai chegar, amém? E não vai ser na congregação, não vai ser para ninguém ver, às vezes vai ser no cantinho da tua casa, amém? Tem muito irmão e irmã que não sente a vontade de falar em língua, não sei porquê, mas precisando trabalhar na congregação, mas quando chega em casa, vem, amém? Então a gente não tem que dizer fala em língua aqui, ou quem não fala língua, ou quem fala, não, isso é edificação pessoal, amém? Por isso o pastor não tem que dizer é bonito, é feio, não, amém? O exemplo que o pastor quer transmitir é aquele que está na palavra, na revelação de Deus, amém? Amém? Isso é que é o centro. Então quando vem a hora de falar em línguas, é edificação individual, depois vem a profecia, que é para edificação de todo mundo. E meu irmão, é tão maravilhoso esse dom da profecia, que hoje mesmo eu tive uma experiência. Talvez Deus me preparando para esse culto de hoje. Primeiro que essa palavra vem toda na cabeça, não sei como, todo, do jeito que está aqui. Então até foi 10 minutos, 15 minutos praticamente, o culto já estava pronto. E hoje, né, o Espírito Santo faz isso comigo. Às vezes ele dá na segunda, na terça, às vezes dá com mês de antecedor, tem vezes que é quase na hora do culto. Ô Senhor, cadê a palavra? Eu já sei que ele faz assim, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero contar, e vocês sabem que eu não sou de muito de falar, hoje mesmo estava comentando a Mariana, a gente não tem que ficar falando muito de vida pessoal não, a não ser quando vocês testemunham, é o caso de hoje. Meu irmão, eu estava atualizando os cultos na internet, e aí eu botei para passar um que eu não tinha certeza se eu já tinha editado, se eu já tinha subido ele, estava no meu celular, e eu comecei a ouvir. Meu irmão,
Parecia que não era eu. Parecia que era alguém falando comigo. Amém? Eu nem lembrava dos detalhes daquela pregação, mas de repente ela veio para mim. Amém? Eu falei? Não, meu irmão, foi o Espírito Santo. Amém? Ele falou naquela ocasião, através do pastor que estava aqui, que por coincidência, sou eu que hoje ouviu o Espírito Santo falando, através desse pastor que por coincidência sou eu. Amém? Não sou eu, é o Espírito. Amém? Hoje eu vi uma pregação minha que serviu para mim. Nossa, que bacana. Amém? Isso é o dom de profecia. O dom de profecia, portanto, meus irmãos, já vou falar a conclusão para depois a gente ver toda a construção do raciocínio. O dom de profecia, no nosso tempo, consiste em interpretar, transmitir e aplicar a palavra de Deus. Amém? A Bíblia. Não existe profecia hoje que esteja apartada da Bíblia, que esteja separada da Bíblia, menos ainda que contradiga a Bíblia. Amém? Por isso que aquela coisa de Deus mandou dizer, ela tem que ser Deus mandou te entregar esse versículo, esse salmo, essa passagem, que seja palavra dentro desse contexto. E o mandou falar é essa aplicação que eu vejo para o teu problema que você está compartilhando comigo. Amém? Não existe palavra que venha de Deus que esteja separada da palavra de Deus. Amém? Por isso que nós vamos entender que existem momentos diferentes que esse dom de profecia se manifesta. No passado, ele se manifestava de um jeito, hoje se manifesta de outro. Vamos entender isso? Amém? Então vamos lá. Acompanhe que vocês vão ver. É coisa do pastor? Não. É a Bíblia. Se tiver uma constatação diferente, fica à vontade de falar, né? Porque para mim está muito claro isso aqui. Primeiramente, profecia é um dom entre outros dons. Tranquilo isso, né? 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 a 6. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém? Então os dons, meus irmãos, não são coisas dos homens, são coisas de Deus. E quem distribui o Espírito Santo? Para quê? Para a obra de Deus. Por isso alguns são levantados para a profecia, outros são levantados para servir, outros são levantados para louvor. Amém? Cada um tem um dom que o Espírito Santo distribui para a obra de Deus. Amém? Então tem dom que seja melhor, dom que seja pior, não. Quando, por exemplo, Paulo fala os melhores dons, são os dons que servem mais, que aproveitam mais. Amém? Esses todos tem que buscar. Agora, tem irmão que não nasceu para tocar. Aí vai ficar, mas Deus não me deu esse dom. Não, meu irmão, não é porque Ele não te deu, porque Ele te deu outro. Amém? Não é situação de ter ou não ter, é aquilo que você tem. Amém? Tem um que tem A, tem outro que tem B. Não é? Não somos diferentes fisicamente? Não somos diferentes dos nossos gostos? Muito bem. Deus distribui os dons do mesmo jeito que Ele deu aspectos diferentes e gostos diferentes para nós. Amém? Só que nesse caso os dons têm um propósito: construir a obra de Deus. Romanos 12,6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Profecia é um dom, entre outros. Efésios 4, 11 e 12. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Está vendo? Então, esses dons têm um objetivo. Agora, meus irmãos, esses dons eles são únicos e excludentes. Tem irmão que é profeta e é músico.
Tem irmão que é profeta e tem o dom do ensino. Tem irmão que tem o dom da pregação e tem o dom da profecia. Meu irmão, eles são, sabe, somados. Olha, por exemplo, hoje, que é um culto de estudo, o que fala forte é o dom do ensino. Amém? Se a pessoa não sabe ensinar, as pessoas vão ter dificuldade de entender, né? Então tem que ter um dom aqui, fluindo, né? Agora, quando é o culto de quarta-feira, aí é o dom do quê? Da oração, amém? De evocar o poder, amém? Às vezes até de operar milagres. Glória a Deus. Não somos a mesma congregação, as mesmas pessoas? Amém. Os dons são somados. Por isso que Paulo volta a falar de novo, diz: procurai os melhores dons. A gente tem que buscar desenvolver tantos quantos os dons que nos são não é apresentado, disponibilizados. Amém? Está claro até aqui, irmãos? Então, entre os dons, um deles é o de profecia, é o dom para os profetas. Então aqui, Romanos 12:6 fala: tendo porém diferentes dons. Aí depois, se é profecia, seja segundo a fé. Depois a gente vê essa parte de segunda fé, porque é outra discussão, é um outro tema. E depois ele fala: e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Amém? Então o dom vem acompanhado do ministério. Amém? Então a pessoa que recebe o dom de profecia, ele deve se comportar como um profeta. Ele tem o dom do ensino, ele tem que comportar-se como aquele que ensina. Se ele tem o dom da pregação, ele tem que usar esse dom e pregar. Amém? Então, meus irmãos, qual que é o recado? Buscar os melhores dons e assumir o nosso ministério. Porque esse dom ele tem que ter o quê? Um objetivo de edificação do corpo de Cristo. Amém? Não adianta você pegar esse dom e guardar para você. Você tem que compartilhar esse dom, desenvolver para a igreja, para a edificação da obra de Deus. Amém? Está claro até aqui? Em nome de Jesus? Vimos no culto passado que o dom de profecia tem o propósito de edificar os outros. 1 Coríntios 14:3. Lembra que eu falei que o nosso culto ficou bem no 1 Coríntios 14, aqui um trechinho só. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Amém? Então traz o recado de Deus para alcançar propósito na vida das pessoas. Às vezes a pessoa está precisando de quê? De ser corrigida. Profecia tudo. Às vezes a pessoa está precisando ser confortada. A profecia tudo. Às vezes a pessoa está precisando de uma orientação. A profecia tudo. Amém? A palavra de Deus, ela é aplicada àquela situação e a pessoa encontra aquilo que ela precisa. Amém? Está claro? Vamos lá. O dom de profecia é exercido de maneiras diferentes no passado e hoje. Talvez aqui que crie mais confusão. Meu irmão, minha irmã, no passado, o dom de profecia, ele tinha uma certa liberalidade que ele deixou de ter. Quando eu falo de passado, eu quero me referir ao passado anterior à Bíblia. Quando a Bíblia estava sendo construída, o dom de profecia era o recado de Deus. Deus me deu essa palavra. Aonde que a pessoa leu? Onde Jeremias leu? Às vezes em lugar nenhum. Onde Isaías, por exemplo, leu sobre o servo sofredor? Ele não leu, ele recebeu. Mas recebeu para fazer o quê? Para escrever, para registrar. Amém? E no momento em que esses profetas do passado recebiam e registravam, o que estava sendo construída? A revelação. Está claro? Então aí a gente vê lá no passado, vou aqui pular rapidinho, para essa parte aqui.
Enquanto as escrituras estavam sendo dadas, era um dom de livre manifestação do Espírito. Olha exemplos aqui. Ezequiel 3, 4 e 5. Ele não é um profeta? Inclusive o livro dele é um livro de profecia, né? Olha como é que Ezequiel fala. Então disse-me o filho do homem. Então disse, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e fala com as minhas palavras, porque não és enviado a um povo de estranha língua e de dura linguagem, mas a casa de Israel. Está vendo? Ele recebeu de Deus para ir e falar. Onde que Ezequiel leu isso aqui? Eu não lembro, cara. Deus falou. Jeremias 1, 7, 8. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então Deus está fluindo, o Espírito Santo está fluindo nessas pessoas o recado que ele trouxe. E o que Jeremias fez? Escreveu. Aliás, tem a profecia que Jeremias nos revela. Deus mandou eu escrever. Isaías 6,8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem de ir por nós? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Está claro, meus irmãos? Esses homens de Deus, Ezequiel, Jeremias e Isaías, estão recebendo os recados e não tem escritura. Não tem escritura. Por quê? Porque não tinha escritura. Eles tinham a Torá, eles tinham o livro, por exemplo, o livro de Moisés, eles tinham o livro de Josué, mas eles não tinham, por exemplo, Isaías não tinha um livro de Jeremias não tinha um livro de Daniel. Amém? A Bíblia estava sendo construída. Então o Espírito Santo fluía com revelação, no sentido mais específico da palavra, revelação. O que hoje nós fazemos ao exercer o dom de profecia não é mais esse tipo de revelação. Agora consiste na iluminação dada pelo Espírito Santo para entender a revelação de Deus que está escrita na Bíblia. Vou repetir. Quando não havia Bíblia, quando Isaías não podia consultar Daniel, o Espírito Santo fluía a revelação e mandava ele escrever. A Bíblia estava sendo construída. Mas uma vez que o último amém foi redigido, meu irmão, a palavra está completa, a revelação está dada, conclusivamente. Então, a partir desse momento, não se trata mais de receber do Espírito algo que não esteja antes na Bíblia. Ao contrário, o que nós recebemos é a capacitação do Espírito, a iluminação do Espírito, que nos permite ler o texto, compreender o texto, explicar o texto, aplicar o texto e compartilhar o texto, pregando, ensinando, como a palavra disse agora há pouco, exortando, confortando, orientando. Amém? Porque é a própria palavra que diz isso aqui, ó. Toda escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e amplamente preparado para toda boa obra. A revelação são as Escrituras. Amém? Então vamos lá, voltando à ordem. Olha essa passagem de Hebreus 1, 2. Havendo Deus antigamente, na época de Isaías, na época de Jeremias, na época de Ezequiel, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Amém, irmãos? Olha a diferença.
Hebreus abre com esse texto. Deus falou no passado de muitas maneiras. Deus falou por anjos, Deus falou por líderes, Deus falou por profetas, Deus falou por juízes, falou até por inimigos. Amém? Deus usou muitas formas de se comunicar. Mas uma vez que ele se comunicou pelo Filho, a comunicação excelente ocorreu. Ninguém mais do que o Filho é capaz de expressar a revelação de Deus. Ao contrário, é algo que a gente toda hora relembra nos nossos cultos. A Bíblia é Cristo. Pois antes falava do Cristo que viria e depois fala do Cristo que veio, para concluir dizendo aquele do Cristo que já veio e que há de voltar. Amém? Então a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, é Cristo. Ela não é o José, a Maria, o João, o Joaquim, o Fernando. Assim como ela não é somente Isaías, Ezequiel e Jeremias. Amém? A palavra é Cristo. Cristo revelado por Jeremias, Cristo revelado por Ezequiel, Cristo revelado por Daniel, e hoje o Cristo que é iluminado na mente e no coração do crente, que prega as Escrituras. Portanto, não é o sujeito, é a palavra. Está ficando claro, meus irmãos? Importante, hein? Olha o que a palavra de Deus diz, ó. João, capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras. É Jesus falando. Porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É Jesus falando. As Escrituras falam sobre mim, sobre eu, sobre Jesus. Jesus está falando sobre o Filho de Deus. Amém? E João 1, muito conhecido de nós, explica isso. No princípio era o verbo, palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas que verbo é esse? João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus. A palavra é Jesus. Jesus é a revelação. Jesus é a Escritura. Amém? Ele é a profecia. Está claro? Então, se alguém chegar aqui, mesmo seja um anjo de Deus, e falar, estou trazendo uma profecia, e ela não estiver totalmente, meu irmão, minha irmã, coerente com o que está escrito aqui, anátema, não aceita. Mas foi um anjo. Meu irmão, minha irmã, a gente está aqui num meio que é muito seguro, né? Nosso meio é muito seguro. Mas existem meios, até de cristãos, que não é tão seguro. E que as coisas não estão muito claras, amém? Tem igreja aí, por exemplo, que tem mais livros para incluir na Bíblia. Tem outros que usam, que se dizem cristãos, e o nome do livro dele nem é Bíblia Sagrada. É Bíblia de outra coisa. Não. A profecia, que é o dom de revelação de Deus, ele passa pelas Escrituras. No nosso tempo, necessariamente passa pelas Escrituras. No passado, volto a dizer, Isaías não tinha Daniel, mas nós temos Isaías, Daniel, Jeremias, Ezequias, Joel, Amós. Amém? Quem fala isso, de novo, não é o pastor, é o apóstolo, orientado pelo Espírito Santo. Olha essa passagem aqui, Gálatas capítulo 1, verso 8. Apóstolo Paulo falando: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que é anátema? Desculpa, maldito. Palavra forte. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema.
Exclua esse cara, sai de perto dele, perigoso. Então, meu irmão, se alguém chegar assim, ó, eu sou profeta de Deus, estou trazendo um recado para você, larga o seu marido, larga a sua esposa, para de pagar imposto, frauda essa pessoa, dá um murro na cara dele, vai lá e pinta para o patrão, larga o teu emprego, não importa que a tua família vai passar necessidade, não, siga os seus sonhos, jogue-se, olha que palavra bonita, né? A mídia adora. Se tem uma coisa que é mais antibíblica, é esse negócio de jogue-se. O que você vai falar para esse cara? Anátema. Para mim não, meu irmão, está contradizendo a palavra de Deus. Amém? Se a gente ouvir aquela pessoa, eu me iro mesmo, porque até Jesus se irava. É essa cópia de Cristo que você... É isso que você está enxergando? Meu irmão, minha irmã, não. Isso não é profecia. Amém? Temos que entender que nós estamos num mundo, meu irmão, uma batalha. É uma guerra. A gente não enxerga essa guerra com toda a sua dimensão, porque parte dela se processa no plano espiritual. A gente só vê os resultados. Quem que já viu uma foto de um iceberg? Alguém já viu? Depois procura na internet, podia ter trazido aqui, mas só me ocorreu agora. Iceberg, pontinha que você enxerga fora da água. O que está dentro da água? Um tijolão desse tamanho. Amém? Parte do iceberg fora da água, parte do iceberg dentro da água. Entenderam o que eu estou falando? Vai imaginar que a Bíblia é o iceberg. O que está fora da água? Meu dedo. O resto do iceberg é a Bíblia toda. Está vendo? Imaginando que a linha d'água aqui, ó, isso aqui aparece, isso aqui não aparece não. As lutas espirituais que a gente vê, a gente só vê a pontinha, né? Que é a pessoa que se ira contra o irmão, que ameaça, que quer bater, né? Todas essas coisas que a gente vê horrorosas, né? Porque na profundidade dessas coisas que a gente vê, que nos chama a atenção, está acontecendo uma guerra espiritual. E essa guerra, meu irmão, tem de um lado aquele que é justo, fiel, íntegro e reto, e do outro o ardiloso, o pai da mentira. Então eu imagino, meu irmão, faça esse questionamento. Igreja, raciocina comigo. Você acha que o diabo não vai usar alguém para se fantasiar de profeta para enganar? Você acha que ele tem pudor para fazer o negócio dele? Não, mas com profecia eu não vou mexer, não. É demais para mim. Você acha que o diabo fala essa palavra é demais para mim? Isso não, eu tenho pudor com isso. Ao contrário, talvez seja o lugar onde o diabo gosta mais de atuar, porque é mais confuso, né? É mais complicado de entender, exige mais discernimento, né? Imagina a pessoa lá de gravata, trocentos anos de igreja, né? Esse aí, meu irmão, esse aí é o lobo que entra, que é vestido com pele de cordeiro, como Jesus nos chama a atenção. Esse é perigoso. Sim ou não? Porque o lobo, que é o lobo, ou o leão, que é o leão, meu irmão, você já sabe onde está e já sabe o que é. Você não vai atrás dele, né? Agora, uma ovelhinha como você que está ali convivendo é outra coisa. Aí você vai até dar ouvido, né? Vai confiar. Olha que o diabo usou as escrituras contra Jesus. Não foi assim? Lá nos 40 dias do deserto. Então ele vai levantar assim falsos profetas para confundir a igreja. E qual é a medida? Qual é a métrica? Qual é a régua? Qual é o antídoto para a gente não cair na falácia do diabo? A escritura. Lembra da premissa? Deus é bom, justo, fiel e reto. Então ele fala o seguinte: o que eu quero que você saiba, eu escrevi. Está escrito. Pega e lê. E eu ainda te dou o Espírito Santo, que se for complicadinho, ele vai te mostrar, ele vai iluminar o seu entendimento. Então eu não preciso levantar ninguém que vá competir com o meu filho o dom da revelação definitiva, amém? Antes Deus falava de muitas maneiras, mas agora ele falou pelo filho. Então não tem ninguém que seja maior do que o filho que possa sucedê-lo.
Meu irmão, minha irmã, precisa ser dito. Se nós mesmos, olha o que Paulo está falando. Ele está falando, olha, vamos traduzir aqui a palavra de Paulo, como se Paulo estivesse chegando aqui falando o que eu estou falando nessa noite. Ainda que eu, apóstolo, Paulo falando, que ao ser o terceiro céu, que eu vi coisas indescritíveis, ainda que eu, e agora eu falo, olha, é pastor dessa igreja, ainda que eu, pastor que vocês confiam, Paulo disse algo que seja contraditório à Bíblia, pastor Olé falando, se eu falar alguma coisa que seja contraditória à Bíblia, não acreditem, não leve em consideração, não preste. Está claro isso, meu irmão? Então nós sabemos exatamente qual que é o limite do recado de Deus para nós. Nós sabemos qual que é a moldura do recado de Deus para nós. São as Escrituras. Então se alguém chegar para você, e meu irmão, minha irmã, isso geralmente acontece quando a pessoa está numa situação mais complicada, aí que ela quer a coisa mais clara, aí que ela quer a coisa mais direta, mais rápida, aí às vezes ela cai numa de conversar com alguém, uma pessoa iluminada, uma pessoa, de boa índole. Aí pergunta, o que eu devo fazer? A pessoa vai e fala assim, amaldiçoa o seu filho e morre. A Bíblia falaria um negócio desse? É a hora que o diabo atua. Então, meu irmão, minha irmã, você não vai em pessoas, você vai nas Escrituras. E você vai nas Escrituras não é na hora que você está precisando. Você vai nas Escrituras sempre, porque quando você precisar, você vai ter o discernimento. Talvez até que no momento desesperado você procure essa pessoa. Não, eu preciso de ajuda, o que eu faço? Aí a pessoa fala uma bobagem dessa, você parou. Não, essa é uma... a Bíblia não fala isso. Amém? Você está forte para resistir ao falso profeta, à falsa revelação. Está claro, amada igreja? Nós temos que, então, portanto, exercer o dom de profecia, sim, mas através da Bíblia, não contra a Bíblia, aplicando a Bíblia. Por isso é que existe uma diferença entre revelação como iluminação e revelação como capacidade de aplicar as Escrituras. Desculpa, uma revelação que é para criar as Escrituras, que é a do passado, e uma outra revelação que é para aplicar as Escrituras, que é iluminação. Percebe a diferença? Eu não vou escrever mais nada, eu vou interpretar o que está escrito. Isaías escrevia, nós interpretamos. O Espírito Santo é o mesmo, mas atua de maneira diferente. Lembra do início? O Espírito Santo é o mesmo, mas os ministérios são diferentes. Havia um momento em que era necessário escrever, e agora o momento é ler e compreender, interpretar e aplicar. Amém? E é o Espírito Santo tanto que disse, quanto nos permite, quanto nos orienta e nos permite entender. Está claro? Vamos aqui, por exemplo, olha essa aplicação aqui, bacana. Ficou todo confuso, estou indo e voltando, não segui a ordem original. O Espírito Santo está levando nessa direção, vamos embora. O Novo Testamento fala de revelação. Vamos olhar aqui para essa passagem comigo? Efésios 1,17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Isso aqui é uma oração, Para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Não é isso? Uma oração. Paulo está orando para essas pessoas, porque ele está desejando isso, Aí a pessoa pega essa revelação aqui isolada e fala assim, então Deus está dando revelação para as pessoas, independente das Escrituras, independente de Jesus? Vamos ler essa passagem no contexto? Vamos lá. Está vendo que é Efésios 1,17,
Vamos começar lá em Efésios 1:3. Acompanha comigo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha quantas vezes que ele repetiu Jesus Cristo. Esse amado no final, de novo, Jesus Cristo. Em quem temos, em Jesus, esse que ele dedicou todos os versículos anteriores para falar, em quem, nele, Jesus, temos redenção do seu sangue, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Nele, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, porque ele está falando de sacrifício, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Resumo: uma vez que Jesus Cristo governa a sua vida, governa o seu entendimento, que é a palavra que você teve acesso, que você já sabe, que você tem intimidade, e que junto do Espírito Santo que ele colocou dentro do seu coração, quando você junta tudo isso, aí vem o versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória, pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Meu irmão, minha irmã, é um trecho que fala de Jesus Cristo atuando, sendo, estando, permanecendo, vigindo, governando, atuando, para que você faça uma revelação. Vocês estão entendendo o contexto? Como é que a revelação ela se expressa? Ou seja, você antes tem que ter intimidade com Deus, intimidade com aquilo que Jesus trouxe para o mundo. Antes você tem que ter a revelação dentro de você. Antes você tem que ser um conhecedor da palavra de Deus. E é só nessa condição que você desenvolve a capacidade de revelar a vontade de Deus. Olha a sequência, como é que ela, só para acabar, não vou estender demais, mas vamos lá, ó. Olha o 18: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. A revelação condicionada pela iluminação. Tendo iluminado, ou seja, você só revela quando Deus vem através do Espírito Santo e ilumina o seu entendimento. Está claro isso, meus irmãos? Não é uma revelação solta. Deus mandou falar assim de qualquer jeito. Não. Está nesse contexto.
para que saibais qual seja a esperança de sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força de seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, assim de todo o principado, poder, potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Resumo: nós só podemos desenvolver o dom de revelar se estivermos em Cristo, e se Cristo for aquele que nos dá a revelação. Quem é Cristo? A palavra. A palavra é Cristo. Então não existe uma revelação que seja além ou em contradição com a palavra. Não existe. E se alguém trouxer, diga anátema. Não aceito. Irmãos, o que isso significa na prática? É que quando nós queremos desenvolver o dom da profecia, quando nós queremos ser portadores do recado de Deus, nós devemos buscar a iluminação do Espírito Santo na compreensão das Escrituras e na aplicação delas. É isso que nós temos que fazer. Esse é o dom de profecia do nosso tempo. É diferente do dom da profecia no passado. No tempo da igreja, o dom de profecia serve para edificar a igreja, o corpo de Cristo. Aqueles que estão em Cristo, sendo orientados, exortados, confortados, amém? Ensinados. É isso. Então não existe adivinhação, não existe esse negócio de o que vai acontecer no seu CPF. Isso é a aplicação da Escritura. Isso só vai ser compreensível se você olhar os exemplos bíblicos, Davi, Josué. É ali que Deus vai manifestar o que você tem que fazer na sua vida. Amém? E quem exerce o dom de profecia é aquele que olha esses exemplos e aplica nos casos concretos nos quais você está envolvido. Porque do contrário, meu irmão, minha irmã, a gente corre um sério e grave risco de confundir a revelação santa de Deus com algum estratagema do diabo. E se a gente não vigiar, meu irmão, minha irmã, se a gente não vigiar, tudo pode acontecer. No próximo culto, meus irmãos, eu quero trazer essa palavra agora para uma forma de organizar o dom de profecia na nossa comunidade. Porque se de um lado nós não temos na nossa tradição, né, algumas coisas que a gente vê em outras tradições ligadas a essa relação pessoal, né, de entregar alguma mensagem específica. Por outro lado, meu irmão, todos nós aqui estamos capacitados a receber sim alguma coisa que nós precisamos compartilhar. O pastor é aquele que trabalha para estar o tempo todo trazendo a palavra de Deus, mas todos são sacerdócio. Então qualquer um pode receber o toque e em algum momento ter alguma coisa para trazer para a igreja. Nós não podemos reprimir isso, amém? Em cima de uma disciplina do culto, em cima de uma organização do culto, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós fizemos uma experiência no dia do avivamento aqui, que nós deixamos o microfone aqui embaixo. Vocês estão lembrados disso? E que a gente ia fazer um avivamento, né, irmão Jonas? Que a gente ia chamar ali o Espírito. E naquele momento, por que colocar o microfone no chão? Porque se o Espírito está entre nós, muita coisa pode acontecer, inclusive trazer alguma coisa de instrutivo para a comunidade, fora do modelo que a gente segue de culto, que é esse aqui, né? Amém? Então nós precisamos, de um lado, manter os limites da palavra, para não nos perdermos, amém? E aí, nesse caso, a disciplina do culto é necessária, mas por outro lado, não podemos ser inflexíveis
a operação de Deus na vida de cada um. Então nós temos que encontrar uma maneira para que o irmão também se sinta à vontade de participar da edificação e exercer o seu dom de profecia. Amém? Mas isso nós vamos conversar no próximo culto, em nome de Jesus. E por enquanto, aquela salva de palmas para o nosso Deus.